que os amados recebam o perfeito entendimento da graça de Deus. Pai, eu oro declarando o perfeito entendimento na vida daqueles que são escolhidos e predestinados a receberem a graça e o apostolado para reinarem neste dia, em vida, Pai. Eu já declaro anjos ministrando o perfeito entendimento na vida de todos os eleitos. Isso para a tua glória, testifica segundo a tua vontade na vida dos que são teus, porque o Senhor conhece os que são seus. Por isso eu oro, testifica, revela a tua palavra, porque ela não voltará para ti vazia, mas te será revelada. Isso para a glória de Deus. Crie, por isso eu falei, creio e por isso eu falo. Glória a Deus, em nome de Jesus, e isso ressuscitado. Ah, papai. Glória a Deus. Então, amados, para os amados que não conhecem ainda, né, o ministério, na quinta-feira é somente o estudo bíblico, né? Nós estudamos, trazemos um apostolado, somente o estudo. Não começamos muito cedo, né? Aqui em Manaus são um pouco mais de 7h30, né? Estamos aqui no horário de Manaus, aos amados que estão em outros, né, em outras cidades. E aqui é um horário bom, né, para os amados congregarem, porque é só uma hora, né, amados, de estudo, né? Porque a gente ora, a gente divulga o trabalho, né, fala um pouquinho, mas é em torno de uns 40 minutos. A ministração, 50, né? Glória a Deus pela sua vida. Então vamos a mais um apostolado essa noite do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus. Então, amados, nós temos um tema: quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Então, amados, hoje nós iremos aprender, os amados irão receber a revelação da graça de Deus para serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque, amados, ter o Espírito Santo de Deus é uma coisa e a manifestação do Espírito Santo de Deus é outra coisa, e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é outra coisa. Porque as ovelhas, agora na graça, todas têm o Espírito Santo de Deus, mas nem todas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou que existem os guias cegos, os que estão guiando outro cego, ou seja, um cego guiando outro cego. Não queira ser guiado por um outro cego, amado. Queira ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque, amados, nós ensinamos e pregamos a palavra de Deus, mas aqui nós não pregamos doutrinas de homens. Nós não pregamos tradições. Pregamos a graça como ela é. O apostolado como tem que ser. E o Espírito Santo é que testifica. Ele é que te guia. Ele é que manifesta, amados, na tua vida. Não sou eu. Eu prego a palavra de Deus, mas quem testifica é o Espírito Santo de Deus. Então vamos ver que havia uma profecia de que na graça nós seríamos guiados, os gentios, pelo Espírito Santo de Deus, porque na lei as ovelhas não eram guiadas pelo Espírito Santo, porque as ovelhas apenas recebiam manifestações. O Espírito manifestava, mas ele não guiava. Por quê? Moisés, ele foi um guia, né? E Deus falava diretamente com Moisés. Moisés levava a direção para os filhos de Deus. Hoje, nós levamos a direção para os filhos de Deus, mas quem testifica, amados, é o Espírito Santo de Deus, né? Antes era apenas um recado de Deus para Moisés, e Moisés levava para
as ovelhas. Hoje o Espírito Santo de Deus testifica na vida de todas as ovelhas, predestinadas e eleitas para receberem a revelação da graça de Deus. Então havia uma profecia desse guiar do novo nascimento. Vamos ler João 16, o versículo é o 13 e o 14. Eu gosto muito desse versículo, né? Ele também é muito conhecido pelos amados irmãos. João 16, versículo 13 e 14, havia uma profecia. Quando, porém, vier, ou seja, estava no futuro, o verbo, amados. Quando, porém, vier, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele enviou para as ovelhas o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Então, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Então, é ele quem guia. Se ele vos guiará, quando ele vier, o verbo estava no passado. Hoje, na graça consumada, quem nos guia, amado? Não é homens. Porque se você for guiado por homens, você corre o risco, amado, de entrar em doutrinas de homens, em doutrinas estranhas, em tradições de homens. Então, permita-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A ministração de hoje, amado, é para você entender que o Espírito Santo já veio e que ele já está em nós e que ele manifesta e que nós precisamos aprender a depender dele. Precisamos ser guiados por ele, né? E para que nós sejamos guiados, você precisa ouvir a graça e o apostolado. Porque Jesus disse: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por que, amados? Porque há inverdades no mundo, né? No sistema religioso há inverdades. Porque ele nos guiará na verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o que há de vir ainda estava no futuro. Hoje a graça já está consumada e ele hoje testifica, hoje ele guia, hoje ele ensina. No 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar vós. Então, amados, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é quando o Espírito Santo de Deus glorifica a Cristo. Quando você recebe uma palavra que não glorifica a Cristo, mas glorifica o homem, o Espírito de Deus não testifica. O Espírito de Deus não está guiando. Você está sendo guiado por doutrinas várias e estranhas e não pelo Espírito Santo de Deus. Então, hoje essa ministração é para que você possa entender que ele está em você e que na graça, amados, é ele quem nos guia, é ele quem nos ensina, é ele quem testifica, amados. E ele vai testificar a doutrina de homens? Não, porque Jesus falou: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de vos anunciar a vós. Me glorificará é que ele vai glorificar o que Cristo já fez. Por isso é que não há testificação na lei, amados, porque a lei fala que você precisa fazer sacrifícios, você precisa aceitar Jesus, você precisa fazer os rudimentos, você precisa praticar as obras mortas. Isso não glorifica a Deus, não glorifica o que Cristo fez, mas glorifica o homem. Por isso é que quem está debaixo da lei não está sendo guiado pelo Espírito Santo. O nosso tema: quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, ou seja, não está debaixo do engano, não está debaixo da mentira. Porque, amados, o ministério do Espírito é vida, paz e gozo, né? O da lei não, a da lei é mata, né? A lei, ela mata e não traz vida.
Glória a Deus que a ovelha está entendendo a voz de Deus. Glória a Deus. Vamos ler ainda aqui Lucas, o 17, o capítulo 17. Vamos ler o 20 e o 21. Lucas 20 e 21. Aliás, Lucas é o 17, o 20 e o 21 é o versículo. Glória a Deus. O 17, o 20 e o 21 de Lucas. Aqui está falando a vinda súbita do reino de Deus, ou seja, a vinda do reino de Deus. Nós vimos lá em João 16, quando ele vier. E como é que ele vem? Aqui há uma explicação. A vinda súbita do reino de Deus. Interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem de forma visível. Você sabe o que é o reino de Deus, amados? O reino de Deus é Deus habitando em nós. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Por isso que nós agora, que recebemos a revelação da graça, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não somos mais enganados pelas doutrinas dos homens. Porque o reino de Deus não vem de forma visível. Ou seja, o reino de Deus é o Espírito Santo, que ele é um Espírito. No 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de nós. Agora na graça, amados, porque ele ainda viria e Jesus já morreu, já ressuscitou. Então agora o reino de Deus já está dentro de nós. Então é diferente como era na lei. O povo dependia de Moisés, que era um guia, que era um intercessor, um intermediador entre Deus e os homens. Hoje não, amados, Jesus Cristo, né? Esse é o nosso intercessor, o Espírito Santo de Deus, na manifestação de Deus habitando em nós. Glória a Deus. Vamos ainda ler Romanos, o capítulo é o 14 e o versículo é o 17. Romanos 14, o versículo é o 17. Glória a Deus pela sua vida, amado do Senhor, amada do Senhor. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, amados, como nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, agora na graça, o que nós desfrutamos? Nós desfrutamos de alegria, de paz, ou seja, o gozo do Espírito Santo. Por que, amados? Porque ele testifica que o diabo já foi aniquilado, ele testifica que não somos mais pecadores, ele testifica que já fomos justificados, que nós somos santos, que nós somos aperfeiçoados. Então, tudo isso traz gozo, traz paz, traz alegria. Então, o reino de Deus não é comida, porque Jesus já tinha falado que não é uma aparência visível, mas é espiritual. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, não é um pedaço de pão, não é um suquinho, amados, que vai te fazer ter comunhão ou receber uma direção de Deus. Porque o reino de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. E porque nós somos guiados, temos essa paz com Deus, temos essa paz conosco, temos essa paz, essa alegria com o nosso próximo. Por isso, amado,
que muitas vezes o nosso próximo, às vezes até nos afronta, né? E muitas vezes a gente deixa para lá, porque a gente sabe que é obra da carne, né? Que a ovelha, ela não é ovelha por fora, ela não é ovelha na carne. A ovelha, ela é uma ovelha no espírito. Mas nos deparamos com os bodes? Também. Nos deparamos também com os bodes. Mas não conhecer ninguém segundo a carne, amados, é nem ovelha nem bode, amados. Para que nós possamos desfrutar dessa alegria e dessa paz, nós precisamos e dependemos do Espírito Santo para trazer a testificação, para nos guiar, para nos ensinar. Glória a Deus pela vida dos eleitos. E o reino de Deus, amados, é a paz do Espírito Santo, trazendo a testificação para as nossas vidas. Ainda vamos ler aqui em Gálatas, o capítulo é o 2, o versículo é o 20, Gálatas 2 e 20. Glória a Deus. Quando nós ouvimos falar da graça, amados, há um gozo, há um regozijo. Isso é uma testificação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso espírito. Porque, amados, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E como é que ele testifica? Quando você ouve a graça, quando você ouve o apostolado, ele testifica. Por que quando está na lei não testifica? Porque o sistema religioso não prega a graça e o apostolado. E sem a graça e o apostolado sendo ouvida, o Espírito Santo não testifica, não está guiando, amados. Apenas está sendo guiado por vento de doutrina, por homens, por tradições dos homens e não o Evangelho. Porque pregamos o Evangelho da graça e do apostolado. Gálatas 2, o versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, agora, amados, como é que nós vivemos? Com Cristo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim quer dizer que o Espírito Santo de Deus habita, a qual nós somos esse templo do Espírito Santo de Deus. Agora na graça, você não é mais guiado por homens. Agora na graça, você não precisa mais de um intermediador, um intercessor. Ele está em vós. Cristo está em mim. Cristo vive em mim. Fale isso, declare isso. Creia como está escrito, amado. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então Cristo vive em nós, amados. Porque Jesus disse que quando ele vier, ele vos guiará. Então ele já veio e ele já está em nós. Glória a Deus. Ele não está em nós porque, entre aspas, aceitamos a Jesus, né? Eu passei 20 anos de sistema religioso, né? Aceitei Jesus. Na verdade, aceitei um sistema regido por homens, a qual não pregavam a graça, não pregavam o apostolado. Então, preceitos, doutrinas várias e estranhas de homens. Glória a Deus. Então vamos ler ainda aqui em Coríntios, 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 3 e 16. Aqui, amados, o Espírito Santo vai testificando para você que Ele está em vós.
e que Ele que te guia, que nesta nova aliança é Ele que nos guia. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então creia que Ele já habita em vós, porque na graça ninguém faz busca do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo não sai de você por nada. No dia que você for levado ao céu, né, o seu espírito com a sua alma vai ser levado ao céu. Então o Espírito Santo sai, porque é o seu corpo que é o templo. Se o corpo se desfaz, o Espírito sai, porque ele mora no seu corpo, amado, porque ele é Espírito. Então a única forma é só se você morrer, amados. Ele não sai por nada. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Amados, o que a sua carne faz não interfere no que Cristo fez, na obra consumada de Cristo. Porque o que Cristo fez foi para o seu Espírito. Então creia que você já é o santuário. Creia que você já é o templo do Espírito Santo de Deus. E se você crê, amado, você será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você irá reinar em vida. E ninguém poderá te enganar, amados. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus não estão debaixo da lei. O tema é: quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Porque nós já não estamos mais debaixo da lei, de nenhum rudimento, de nem mais um vento de doutrina, várias e estranhas. Então, estamos debaixo da graça, e debaixo da graça, esse Espírito nos guia, nos direciona, né? Nos impulsiona a testificar em nós, para que nós possamos crer que Ele está em nós, e Ele é quem nos guia, nos capacita e que nos ensina. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler em Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então aqui, amados, há uma condição aqui, né? Se, porém, ou seja, não é todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não são todos que há uma testificação, porque o Espírito testifica, o Espírito guia quem está ouvindo a graça e o apostolado. Se, porém, sois guiados pelo Espírito de Deus, não estais debaixo da lei, porque debaixo da lei não há testificação, não há entendimento, não há revelação, não há o guiar do Espírito Santo de Deus, porque está escrito. E se está escrito, teremos. Porque se, porém, sois guiados, então é condicional. Ou seja, para você receber a revelação da graça de Deus, receber a testificação, ser guiado por Ele, é preciso receber a graça e o apostolado. É preciso estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, ouvindo a graça e o apostolado. Porque eu passei 20 anos no sistema religioso, nunca ouvi falar da graça, mas porque ninguém pregava a graça, não se ouvia falar da graça. Então, hoje eu ouvi falar da graça, eu recebi e o Espírito testificou.
Quando nós somos predestinados, amado, não existe assim um ano ouvindo a graça apostolado para receber revelação. É de primeira, amados. É de primeira. Porque o Espírito Santo testifica. Se você é escolhido e predestinado, você ouvindo uma vez, o Espírito testifica na hora. E você recebe a revelação da graça de Deus. Passa a reinar em vida. Passa a estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, e nós cremos como está escrito. Vamos ainda ler aqui em Gálatas 8. Aliás, Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3, vamos ler. Aliás, Efésios 1 e 13, porque está meio apagadinho aqui o 1, mas Efésios 1 e 13. Glória a Deus. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, forte selado com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, amado, tendo nele, também nele que vós estáis. Então, nós estamos nele quem? Estamos em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade. A palavra da verdade, o evangelho, é a graça apostolado. Porque antes de receber a graça apostolado, eu não tinha um entendimento. Mas o que acontece quando eu ouço a graça apostolado? Depois que ouviste a palavra da verdade, porque você ouvia a palavra da mentira. Mas depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação é a salvação do entendimento, é a salvação da alma. Porque você tinha uma distorção da palavra de Deus. Você não tinha um entendimento, porque você ouvia um evangelho da circuncisão, ou seja, o evangelho da lei. Mas hoje que você ouviu o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, ou seja, o Espírito Santo testificou, forte selado com o Espírito Santo da promessa. Então, nós fomos selados quando nós cremos, quando nós ouvimos. Ou seja, agora você está selado, porque agora ninguém mais pode te enganar. Porque agora você está selado, agora você é guiado. Mas você pode me dizer, mas eu já tinha o Espírito Santo no sistema religioso, e por que ele não testificava? Porque está escrito que depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Somos selados quando ouvimos, quando cremos, ouvimos o evangelho da salvação, ou seja, o evangelho da graça, o evangelho do que Cristo já fez, porque nós ouvimos um evangelho que não era o evangelho da verdade, que não falava, não glorificava Cristo. Por isso que hoje, agora, quando se crê, quando se ouve, quando é pregado o evangelho da salvação, da alma, do entendimento, porque o nosso espírito já está salvo, amado. Nós já fomos revestidos em carne, salvos. O nosso espírito já foi revestido em carne, sendo salvo. Essa salvação é do entendimento. E agora que você é selado com o Espírito Santo de Deus, agora você é guiado, agora você é ensinado, agora ele testifica. Porque aqui disse, tendo nele crido, ou seja, agora você crê. Porque antes, se alguém falasse para você que você não iria perder a salvação, você não acreditava. Antes, se alguém falasse para você que o diabo tinha sido aniquilado, você não iria acreditar. Se alguém falasse para você que você não é
pecador, você não iria acreditar. Mas agora, amados, o selo do Espírito Santo que está em mim e que está em você e que ninguém pode tirar, que ninguém pode te enganar, amados. Porque quando se recebe a graça do apostolado, quando o Espírito Santo de Deus testifica, não há mais quem possa te enganar. Você não perde mais esse entendimento. Por isso é que você precisa estar ouvindo a graça e o apostolado. Glória a Deus pela sua vida. Creio que a ovelha de Deus está entendendo e recebendo por fé a palavra de Deus. Então, agora na graça, que os amados entendam que estamos debaixo do ministério do Espírito e da Justiça. Não mais, amados, debaixo do ministério de condenação, mas debaixo do ministério do Espírito e da Justiça. E para finalizar essa ministração, vamos abrir em 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo é o 8 e o 9. É 2 Coríntios 3, o versículo é o 8 e o 9. Glória a Deus. Segunda Coríntios 3, 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, o ministério do Espírito e o ministério da justiça, o apóstolo faz aqui uma pergunta: como não será de maior glória? Por que como não seria de maior glória? Na lei, o homem era guiado por homens, né? E hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e Ele está em nós. Por isso você precisa ouvir a graça, por isso você precisa ouvir o apostolado. Quanto mais ouvir, mais haverá testificação. Quanto mais você se alimentar dessa graça e desse apostolado, amados, mais entendimento você estará recebendo, mais salvação da sua mente, mais salvação do seu entendimento, porque foram anos, né? Foram 20 anos nos rudimentos, né? No engano, na mentira. E hoje, glória a Deus, né? Já estou caminhando aí 3 anos que eu recebi a graça e o apostolado, e estou reinando em vida para a glória de Deus. Então, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? O ministério não é de homens, o ministério não é de doutrinas de homens, o ministério, ele não é de tradições de homens. O ministério é do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E Ele está em nós. Então, que você receba a graça e que você receba o apostolado, para que você seja selado, para que você não seja mais enganado por nenhum vento de doutrina de homens, de vãs sutilezas, né? De doutrinas de homens. Receba a graça e o apostolado. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus pela sua vida.